amigos, bem-vindos a mais um programa da nossa série Mundo em Debate. Meu nome é Marcelo Corrêa, estamos aqui pelo Singular Ângulo hoje para falar um pouquinho sobre o Mercosul, o Mercado Comum do Sul. Essa aliança comercial ela foi assinada em 91 por Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. Lá o chamado Tratado de Assunção estabelecia ali as diretrizes para a criação desta aliança comercial, que quando foi proposto no final dos anos 80 e finalizado, idealizado ali com a assinatura do tratado em 91, era mais do que uma aliança comercial, tinha aí o intuito de ser algo até se assemelhando aí ao que existe na Europa, que hoje é conhecida como União Europeia. Na época também não tinha esse nome, era o chamado Mercado Comum Europeu. Então, já que existe o Mercado Comum Europeu, por que não o Mercado Comum do Sul, o nosso Mercosul? O primeiro passo era estabelecer a livre circulação de mercadorias, para que mercadorias pudessem então circular entre esses 4 países sem a cobrança de impostos. Isso iria aquecer aqui a economia do chamado Cone Sul. Mas depois a coisa foi ganhando maior corpo, como aconteceu na Europa, a aliança aí foi ganhando maior complexidade. Tem a data de 94, a assinatura do protocolo de Ouro Preto, que deu pode falar que deu um caráter jurídico, criar digamos, uma personalidade jurídica para o Mercosul, para que o Mercosul pudesse, através da sua presidência ou de quem estivesse exercendo sua presidência, participar de eventos pelo mundo, buscar assinatura de cooperação, de outros acordos, E então não é nada mais do que esse projeto ganhando corpo. A economia da Argentina caminhava bem, a economia brasileira em 94, o Plano Real começava pelo menos, conseguiu acabar com a inflação, que era o nosso maior trauma. Primeiro se acaba com a inflação para que depois a economia possa crescer. Primeiro estabiliza a moeda, depois busca estabilizar a economia e aí um verdadeiro crescimento. Em 95, os países adotaram a chamada TEC, Tarifa Externa Comum, passou a ser o que chamamos de União Aduaneira. União Aduaneira é quando todos eles cobram os mesmos impostos, quando pensamos a quem não faz parte do bloco, para que não haja uma competição. Se não fica um país competindo com o outro para cobrar um imposto menor, e quem ganha é quem é de fora, que usufrui do menor imposto. É como acontece aqui dentro, que a gente chama de guerra fiscal. Os municípios brigam para ver quem oferece um imposto menor. Quem ganha? O investidor. Então nós resolvemos essa briga entre nós no Mercosul com a adoção da TEC, Tarifa Externa Comum. Então passamos a ser o que chamamos de União Aduaneira. Aduana é uma palavra pouco utilizada, nós utilizamos com maior frequência a palavra alfândega, mas é a mesma coisa. Em 98, uma decisão importante foi tomada, a assinatura do chamado Protocolo de Ushuaia, onde os membros do Mercosul estabeleceram a democracia como uma prioridade. Depois esse protocolo foi ratificado mais uma vez, mas a assinatura inicial é 98 e vigora até os dias de hoje. Democracia é uma prioridade. O país que não respeitar todos os processos democráticos deve ser afastado, em último caso até expulso. Mas as coisas começaram a mudar no começo desse século aqui. Por quê? Embora a economia brasileira continuasse bem, avançando bastante, logo viria o governo Lula, o primeiro mandato do Lula, tivemos um crescimento aí num ritmo quase chinês, como costuma se dizer, uma analogia, um crescimento muito acelerado. Mas a economia argentina é o contrário, ela quebrou de tal modo que nós vimos que o crescimento anterior foi uma farsa. Eles ficaram praticamente 10 anos com um peso, um dólar. Isso descapitalizou completamente o país, as reservas acabaram, muitas empresas quebraram, porque com uma moeda no valor do dólar, os argentinos só viajavam para fora, só compravam mercadorias importadas. Eles tiveram 10 anos aí de um padrão bem europeu,
mas que comprometeu completamente o futuro. Aí veio o presidente Néstor Kirchner. Quem fez a dolarização aí foi o anterior, o chamado Carlos Menem, né? E aí veio o Néstor Kirchner, que tentou botar a Argentina nos eixos, mas também não conseguiu. Governou 4 anos, veio a sua esposa, que era senadora, né, Cristina Kirchner. E na gestão aí dos Kirchners, dos 12 anos deles, o Mercosul sofreu muito, porque eles adotaram várias barreiras para a entrada de mercadorias brasileiras. Então, ao longo desses anos, né, a gestão aí dos Kirchners encerrou agora, em 2015, né? Ao longo desses anos, muitas barreiras foram adotadas, né, reduzindo a entrada de mercadorias brasileiras, e o Brasil não teve que agir da mesma maneira. Acabou também adotando algumas barreiras, algumas cotas, né, para a entrada de produtos argentinos. E assim o Mercosul ficou bem comprometido, né? Na prática, o Mercosul praticamente, vamos falar que, né, deixou de existir. Era mais algo simbólico, algo interessante, havia uma proposta boa, mas que um dificulta aqui, o outro dificulta ali, e aí quase nada circulava livremente, né? E agora nós temos grandes mudanças, né? Nós temos um novo governo na Argentina, do Maurício Macri, e agora o governo Temer. A ideia deles é buscar o quê? É buscar praticamente ressuscitar esse bloco, né? E eles enxergam que, para isso, né, nós precisamos dar conta aí do que se passa na Venezuela. A Venezuela, eu acabei não citando, mas ela acabou entrando para o grupo em 2012. Né? Só que para a Venezuela entrar, ela precisaria da aprovação de todos. O Paraguai não tinha aprovado a adesão da Venezuela, né? Mas o Paraguai foi suspenso, né, exatamente porque lá houve um processo de impeachment que os membros do Mercosul consideraram um golpe, não um impeachment. Se deu em uma semana. Uma semana não se expõe um crime se houve uma defesa e julga, né? Então, por ser caracterizado como golpe, o Paraguai foi suspenso. E nesse período de suspensão, foi posto em votação a entrada da Venezuela. E a Venezuela foi aceita. Um ano depois, o Paraguai foi reaceito, né? Voltou, porque realizou eleições, foram consideradas democráticas, e o Paraguai voltou a fazer parte. E ficou um clima tenso, né? Porque a Venezuela só entrou nesse período de suspensão do Paraguai. Então, pegou meio mal aí o negócio. E hoje, o Macri e o Temer, eles colocam aí a Venezuela em xeque. Ou ela respeita, né, exatamente a democracia, o que se entende por democracia, e não o que acontece lá, ou ela tem que ser suspensa. Né? Deram à Venezuela um prazo até o final desse ano, né, dela ou respeitar ritos democráticos ou será suspensa. A Venezuela deveria ter assumido no meio desse ano a presidência rotativa do Mercosul. Só que o Temer e o Macri organizaram aí e tiveram o apoio dos outros para não permitir. Né? Então a Venezuela não exerce o que seria de direito a presidência do Mercosul. E eles querem também dar uma maior flexibilidade, porque existe uma regra do Mercosul, né, que, além dessa regra de respeitar princípios democráticos, né, que é o chamado protocolo de Ushuaia, existe uma regra que diz que ou o Mercosul assina em conjunto um acordo comercial ou ninguém assina. Então eles querem uma maior flexibilização exatamente para o Brasil poder assinar um acordo, a Argentina poder assinar um acordo, todos, independente do bloco assinar. Né? E há um esforço, né, agora contando com a Argentina, não havia isso por parte dos Kirchner, mas há um esforço para recuperar uma proposta da União Europeia, né, de um acordo de livre comércio Mercosul-União Europeia. Tá com cara que a coisa vai sair, né? Embora agora essa notícia de que o Reino Unido vai deixar a União Europeia vem tomando conta aí de todas as discussões, né? A União Europeia hoje não está tão disposta, tão aberta a novas discussões, mas faz parte aí da discussão dos dois, voltar a buscar essa aproximação com a Europa, ok? Então é isso. Até um próximo programa, fiquem à vontade, enviem comentários, críticas. Tchau, tchau.